Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor André, responsável pelo treinamento do QGIS básico. E agora a gente vai dar início ao módulo 6, que é a representação temática dos dados. Vamos falar um pouquinho, né, para quem ainda não tem familiaridade com esse termo de representação temática, o que seria, né, essa representação temática dos dados. Eu coloquei aqui dois mapas, né, para a gente poder exemplificar o que eu vou falar. Então, são dois mapas, né, idênticos da mesma área, né, com o mesmo título, né, querendo representar as mesmas coisas, só que o primeiro eu coloquei apenas os polígonos, né, e a divisão deles com uma linha básica, né, demonstrando até o limite que cada um vai, né, que cada bacia hidrográfica vai, e o segundo eu fiz colocando cores diferenciadas e o nome em cada bacia, né, logicamente bacias hipotéticas, bacia A, B, C e D. Mas eu queria que vocês tivessem essa percepção visual, analisando o mapa da esquerda e o mapa da direita, e né, pensando aí qual maneira que eu consigo identificar, né, os limites da bacia de forma mais prática, qual mapa ele é mais agradável de se ver, né, qual mapa consegue transmitir a informação. No caso aqui, eu estou querendo mostrar para o leitor a localização, né, e qual é a forma de cada bacia hidrográfica desse município hipotético. Então, não sei se vocês vão concordar comigo, o mapa da direita, esse mapa colorido, né, com cada bacia de uma cor, ele consegue transmitir essa informação de uma forma mais precisa, mais rápida, né, batendo no olho, eu consigo identificar através da diferença de cores, né, e através também da informação textual, aonde, né, cada bacia está situada, diferentemente desse primeiro aí, que eu só tenho os limites, né, entre uma bacia e outra, né, então é um mapa que eu preciso, né, ficar lutando com ele um pouquinho para identificar tirar algumas conclusões, coisa que no segundo mapa eu não preciso fazer. Então o mapa temático, né, essa representação temática dos dados, ela está sempre relacionada à demonstração de um tema, né? Então, no caso aqui, a bacia hidrográfica, né? Então a gente pode fazer com que a gente tenha essa representação de uma forma mais rápida, mais clara, mais objetiva para o leitor, né? No caso aqui, a gente pode brincar com essa decomposição de cores, né? Essa rotulagem em cada feição, né? E assim por diante, para que a gente consiga transmitir o nosso objetivo final, que é passar a mensagem, né, mais clara, rápida e direta possível para o leitor do nosso produto cartográfico. Então, a gente vai começar, né, esse módulo fazendo algumas alterações na simbologia. O que a gente fez, né, desde o início dos nossos treinamentos, né, quando a gente começou a praticar? A gente começou a construir camada, né, só que a gente nunca se preocupou em alterar a simbologia dessa camada, né? Então, a camada ela vem para a gente com um formato padrão, default, do QGIS, né? Então, um ponto ele vem de uma certa forma, a linha vem do outro, o polígono vem do outro, mas eu não sou obrigado, né? Eu não preciso ficar preso nessa simbologia padrão que o QGIS me dá. Eu posso muito bem trabalhar outras simbologias, né? Trabalhar essa parte gráfica, trabalhar textura, trabalhar cor, trabalhar transparência, para que eu possa, né, fazer um produto, né, cartográfico de mais qualidade para o meu leitor. E sempre que a gente fala em mapa, gente, a gente fala muito em capricho, em detalhe, né? Então, cada pequeno detalhe no mapa é importante para o produto final. Então, às vezes, se a gente né, colocar um polígono sem transparência, coloca um pouquinho de transparência com uma imagem de satélite de fundo ou com uma foto aérea, né, então a pessoa ela consegue identificar a área desse polígono, né, sabe até onde vai esse polígono e consegue observar por baixo também o que tem, de uma grandeza de detalhe, de informação muito grande. Então a gente pode brincar com toda essa parte nessa área de simbologia, nessa representação temática dos dados, para que a gente entregue, né, sempre produtos de qualidade, né, sempre produtos com capricho cada vez maior para as pessoas que vão analisar os nossos produtos cartográficos. Então a gente vai analisar, né, vai começar a fazer essa representação temática dos dados, trabalhando, né, com a feição de linha, né, alterando a cor, a espessura e a transparência. Vamos lá para o software. Aqui a gente vai na nossa pasta do treinamento. Aqui
Logicamente, eu vou colocar essa pasta à disposição de vocês também no nosso material didático, na pasta de material didático, né? A gente vem aqui na simbologia e vai carregar essas 3 camadas, área, logradouro e ponto de ônibus, que foram aquelas primeiras camadas que a gente criou, né, no módulo 3, né, quando a gente começou a praticar. Vou pedir para adicionar. Então, ela vai vir, né, igual eu disse para vocês, com uma simbologia padrão, né? Então, aqui a gente vai trabalhar primeiramente com o logradouro. Então, aqui, gente, tá vendo que a linha está muito fina, né? Eu não consigo identificar o logradouro direito, né? Então, a gente pode fazer com que essa representação temática ela seja mais agradável, né? Fique mais visual para a pessoa identificar. Como eu faço isso? Botão direito, propriedades, e aqui a gente vai na simbologia. Tá? Então, a simbologia está falando que é uma linha simples. Quando eu clico em linha, ele vai me apresentar alguns símbolos padrões, né, que o QGIS tem, que eu já posso até pegar daqui se eu quiser. Agora, se eu não quiser, eu posso vir aqui nessa linha e trabalhar com ela, né, vários detalhes. Né? O que eu posso fazer? A largura do traço, né, que está 0,26, se eu quiser colocar 2, por exemplo, dar um aplicar, vou só aplicar aqui para vocês conseguem ver aqui que a linha ficou bem mais grossa, mas eu não gostei do cinza, né? Então eu posso vir aqui eu tenho uma rampa de cores, né, que eu só aperto o mouse aqui e vou colocando, se eu quiser um amarelo, eu pego mais a nuance do amarelo e aqui nessa rampa eu vou vendo qual tonalidade do amarelo me satisfaz mais, tá? Vamos supor que eu queira chegar num cinza, né? Então eu venho aqui, né, pego um cinza, e aqui eu posso trabalhar com aquela transparência que eu havia dito com vocês, 50% de transparência. Peço para aplicar novamente. Então aqui a gente consegue ver os logradouros e a gente consegue também ver o que tem por baixo dele, né? É aquela parte, deixa eu dar só um aplicar aqui, para a gente dar um zoom. Então aqui, né, a gente consegue ter esse grau de transparência, a gente consegue ver além do que a linha está querendo demonstrar para a gente. Vou voltar aqui, para a gente continuar a explorar. Vamos supor que eu não queira colocar uma linha sólida, eu queira colocar uma linha tracejada. Então aqui eu posso, né, escolher diversas opções de tracejado. Né? Então, vamos supor que eu quero esse tracejado mais simples aqui. Eu venho, peço para aplicar, e aqui a linha fica tracejada para mim. Voltando aqui, na simbologia, linha simples, eu posso fazer essa união, né, de forma chanfrada, de forma arredondada, isso aqui mais numa parte de acabamento, né, uns arredondados, né, uma coisa bem sutil, né, estilo da cobertura pode ser arredondado assim também, né, a ponta da linha, quando eu dou um aplicar aqui, ela fica arredondada. Então aqui, gente, a gente pode explorar bastante, né, essa área da simbologia e testando até a gente encontrar, né, a melhor forma que a gente quer representar essa linha. Né? Então, a gente pode trabalhar, né, com essa linha sólida ou com a linha tracejada, né? Então a gente trabalha um pouco com a textura, a gente pode trabalhar com a cor, né? E a gente pode trabalhar também com a transparência. Né? Então aqui, se eu quiser deixar com 0 de transparência, vai ficar assim, né? E se eu quiser aplicar um pouco de transparência, fica dessa forma. Aí vai ficar a critério, né, de cada mapa que a gente for fazer e a gosto também das pessoas, né? Falar assim, eu prefiro dessa forma, eu prefiro de outra forma, né? Então é bem interessante, né? Até a gente consultar outros mapas também, né? Ver o que outras pessoas estão fazendo para a gente não copiar, né, o modelo, mas se inspirar com o que outras pessoas fazem, né? E fazer, né, do nosso jeito, né? Pegando um pouco da ideia, né? Fazendo um pouco diferente, né? Ou seja, não ficar pensando só, né, com a nossa cabeça, assim, né? Pensar também, abrir o leque, né, de informações, pensar, né, com o que as outras pessoas podem estar pensando também.
Essa rampa de cores, né, tem esse formato, mas eu posso trabalhar com ela também nesse sentido, né? Então aqui eu vou escolhendo a cor e aqui eu vou achando a melhor tonalidade dentro, né, no vermelho aqui eu posso ir buscando diferentes tonalidades dele. Tem essa rampa aqui também de código de cores, né? Isso aqui para quem tem familiaridade, né, a trabalhar com código de cores, tem alguns recentes aqui, né? Então ele pode colocar essa notação HTML aqui, que ele acha essa cor automática. E tem também esse conta-gota aqui, que é a amostra de cor, né? Então, se por acaso eu tenho no meu QGIS alguma cor que eu acho interessante colocar, né, eu peço para pegar uma amostra e vou passando o mouse. Vamos supor, eu quero esse vermelho aqui do imã, né? Então, se eu chegar próximo aqui, ele vai ficar vermelho. Eu quero esse verde, né? Eu quero esse azul aqui. E por aí vai, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né, de trabalhar com essa gama maior de cores. Quem tem familiaridades também de trabalhar com RBG, né, RGB, desculpa, gente, que são as cores primárias, né, o red, o green e o blue, a gente pode colocar o valor de cada RGB aqui, né, que ele vai fazer a composição necessária, né, ou seja, eu quero uma cor, né, que é a composição 150, 30 e 20, né, vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem como é que funciona. 150, 30, 20. Então, é uma cor aqui, né, puxada para um vinho, aí por aí vai, né, então a gente pode brincar bastante com isso aí, né, ou seja, até mesmo, né, se a gente já conhecer alguma cor com RGB, né, já tenho, sei lá, já trabalho muito com software de imagem, né, já tenho familiaridade de trabalhar com RGB, né, então eu já tenho a minha combinação de RGB favorita, né, para cada tom, eu posso colocar aqui, né, não preciso ficar buscando aqui, né, o melhor realce, o melhor tom, melhor, né, nitidez, eu posso colocar aqui cada valor e o software já traz para mim de maneira automática. Tá? E também nessa parte HTML aqui, né, que é mais uma linguagem de programação, né, isso aí não é muito a minha praia, não entendo muito de programação, né, sou geógrafo de formação, então as pessoas que, né, são formadas nessa parte aí de TI, né, os analistas de TI, acho que eles têm mais propriedade para falar, né, desses códigos HTML do que eu. Então, essa aqui é a nossa, vou dar um ok aqui, a nossa representação gráfica de linha, né? Agora vamos passar para um polígono, né? Então, um polígono, eu posso fazer as mesmas coisas que eu fiz com a linha, tá? No preenchimento do polígono aqui, vamos supor, eu não quero esse marrom, eu quero um vermelho. Quando eu aplico aqui, ele fica vermelho. Ah, mas essa linha aqui, né, não faz sentido, né? Eu posso cortar ela, né, que vamos supor que representa a mesma coisa. Então ela está em 0,26, eu coloco 0. Quando eu aplico. Vamos colocar sem caneta e fica mais fácil. Aí ela some aqui, né, da minha representação, né? Então, se eu quiser fazer um mapa temático, né, então assim, isso aqui vai ter um polígono do outro lado contra informação, né, então eu preciso, não necessariamente preciso colocar uma linha preta, né, ou cinza, seja lá qual for. Então a gente pode esconder essa informação também. O que mais que a gente consegue fazer? Trabalhar com a transparência, como na linha. O polígono é até mais interessante, né, pelo fato de ser uma área maior, a gente consegue ver, né, por baixo o que está transparecendo, o que a informação está me passando, né? Então, vamos supor, eu tenho aqui essa área verde, né? Então, assim, eu consigo delimitar a área verde, eu consigo demonstrar que realmente embaixo do polígono que eu delimitei de área verde existe uma área verde, né, lotado de árvore, é cheio de árvore, né? Então, dá uma segurança a mais, né, para quem está analisando esse dado aí, né, ele consegue entender o limite e consegue entender o que tem no interior dessa área.
E aqui a gente consegue trabalhar também com algumas texturas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo. Então, aqui, se você trabalhar com a parte tracejada, né, que é mais ou menos a mesma coisa, né, então a gente pega, né, tem um tracejado aqui, eu consigo, né, ver a área do meu polígono, eu consigo ver também o que tem por baixo dele. Né? Então, se por acaso eu já tiver trabalhado com transparência, né, eu quiser colocar mais uma camada de formação, né, transparência com transparência não fica legal. Né? Então, eu posso trabalhar com textura, transparência e imagem de satélite por baixo, ou uma ortofoto por baixo, né, uma imagem visual. Então, eu vou ter a textura, né, que é essa treliça aqui, né, que a gente está fazendo, e por baixo eu posso ter uma camada de transparência. Então, é mais uma das possibilidades que a gente pode trabalhar, né, com a representação temática desses dados. Né, e aqui eu tenho gradiente também, né, se por acaso, né, se quiser fazer alguma coisa de gradiente, eu particularmente quase não uso, né, os mapas que eu faço, eu nunca achei uma utilidade lógica para esses gradientes, né, mas pode ser que haja utilidade, né, para quem precisar, né, então é possível fazer gradientes também, né, é possível alterar, né, a rampa desse gradiente, caso a pessoa queira. Tem várias rampas aqui, né, então ela pode utilizar, né, da forma que bem melhor convier. Né, então, e aqui também, logicamente, né, esse gradiente aqui, ele pode pegar um certo nível de transparência, se eu não me engano. Aqui eu vou ter que habilitar a transparência para cada faixa dessa aqui, né? Só para vocês terem uma ideia como é que fica. Então tem um gradiente, né, com um certo grau de transparência. Então a gente consegue, né, brincar com isso. E aqui, gente, vocês podem, né, continuar explorando, né, as diferentes texturas, diferentes formas. Né? Então aqui eu tenho, né, algumas formas também no interior do polígono que podem ser trabalhadas. Né? Enfim, a gente tem algumas representações, né, até próximo do Natal aqui, né, coisa mais natalina. Enfim, é o que o software, né, consegue entregar para a gente. E se por acaso eu quiser fazer, né, é que eu posso retirar essa transparência aqui. E se eu quiser fazer do meu jeito, né, o preenchimento, eu venho aqui, né, o preenchimento aqui, eu posso colocar a cor que eu quiser. E aqui ele volta para mim da maneira que melhor me convier. Então, essa forma aqui, né, são diversas formas, né, a gente pode colocar, né, preenchimento gradiente, linha de ponto, ponto aleatório, né, preenchimento com algum marcador SVG, né, que é formato de vetor. Então, sim, a gente tem uma lista enorme aqui, né, de possibilidades de colocar, né, esse preenchimento. Né? Então, a gente pode ir brincando aí, né, e se a gente não quiser construir, a gente pode já trabalhar com os modelos, né, já pré-estabelecidos aqui, né, que já são configurados. Né? Então, né, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com essas texturas, transparências, né, linhas, se eu quiser aumentar a linha, se eu quiser mudar a linha de cor, né, não sei se eu fiz isso, fazer aqui só rapidinho, colocar a borda vermelha, vou aumentar para 0,8, por exemplo. É basicamente isso, né? Então a gente tem essas diferentes formas, né? Não mudando muito, né? De transparência, textura e cor, para a gente poder trabalhar o interior de cada polígono. Vamos fazer um pouquinho agora com o ponto. O ponto ele é um pouco mais interessante, né? Porque vou demonstrar aqui, a gente consegue ter alguns marcadores, né, simples que o software dá para a gente, né? Então são básicos, né? Redondo, chanfrado, losango, pentágono, hexágono, né? Enfim, né? Cruz, né? Asterisco. Então eu posso
pegar cada um deles aqui, né, e colocar. Né, então, vou aumentar aqui para a gente poder ver com mais clareza. Vou colocar 10. Então aqui a gente consegue ver a cruz. Se eu vir para cá, né, e buscar outro marcador, né, tá? Só que aqui eu estou representando um ponto de ônibus. Né, então, vamos ver se a gente encontra algum símbolo. Né, então aqui a gente não tem nenhum símbolo, né, que a gente possa correlacionar com um ponto de ônibus. Né? Então, o que a gente pode fazer para encontrar um marcador, né, e fazer um ponto de ônibus, né, para que a pessoa, né, se eu colocar isso aqui como símbolo no mapa e ponto de ônibus, a pessoa fala, não, mas sei lá, tá parecendo uma explosão, um tiro, né, alguma coisa. Tá parecendo tudo menos ponto de ônibus. Né? Então, a gente precisa tentar associar o símbolo para o que a gente está querendo representar. Né? Então, a gente pode vir para cá, né, e a gente pede para vir aqui um marcador desse SGV. Né? Então aqui vai aparecer uma biblioteca para mim com diversas imagens que o QGIS disponibiliza para a gente. Né? E essas imagens elas estão aqui como um todo e elas estão aqui em forma de pastas. Né? Então, eu quero relacionar a comida. Então ele pega que tem comida. Alguns símbolos, né, ícones, eu pego aqui também. Vamos ver se tem trânsito, algum transporte. Né? Então, o nosso ponto de ônibus, né, pode ser esse aqui, por exemplo. Deixa eu só tirar esse aqui. Né? Então, esse marcador nosso, ele pode ficar dessa forma, né, num ponto de ônibus. Só que aqui ainda está um pouquinho complicado de ver. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar a cor dele. Né? Eu venho aqui. Desculpa aqui, gente. Alguns SGV eles conseguem alterar a cor, né? Outros não. Esse aqui não está me deixando alterar. Deixa eu ver se eu pego um aqui com alteração de cor para vocês entenderem como é que funciona. Vou pegar esse peixe aqui, por exemplo. Não, ok. Aqui eu já consigo fazer alteração. Isso depende de como ele está configurado, viu, gente? Então, alguns vão aceitar alterar a cor, outros não. Né? Então, no caso desse ônibus, eu não consegui. Né? Vamos tentar fazer com outra forma, então. Tentar encontrar outro ônibus. Vou voltar aqui para o transporte. Vamos ver se esse ônibus aqui ele me deixa alterar. Aqui ele já ficou vermelho, né? Então a gente já consegue trabalhar, né, esse ônibus. Ele está um pouco inclinado, né? A gente pode, tá vendo com o ângulo de 34 aqui, ó, a gente pode tirar, ele fica reto, né? Ele foi configurado inclinado, não sei porquê. Né? Se a gente quiser manter a inclinação, eu posso colocar 40 graus de inclinação, 40, né? 30, por aí vai. Ele fica no inclinado, eu posso tirar e ele continua com esse formato retilíneo. Ou então, o que eu posso fazer também para, né, fazer com que fique mais parecido com cara de ponto de ônibus ainda, né, eu vou alterar a cor dele para preto e eu vou pedir aqui para colocar um marcador simples, igual está aqui. Ó. Eu vou pegar esse marcador simples aqui, vou colocar um valor de 20, por exemplo. Eu vou alterar a posição dele. Esse 20 que está grande, vou colocar 12. 10. 10. E aqui eu vou pedir para colocar um branco com uma certa transparência. E aqui está mais com cara de ponto de ônibus. Né? Se eu quiser até colocar uma linha vermelha aqui, né, com um traçado um pouco mais grosso da linha, eu consigo fazer também. Então aqui
fica com uma cara, né, melhor. A pessoa que bate o olho nesse mapa, né, sabe pelo menos que a gente está falando de ônibus ali, né? E depois a gente coloca na legenda ponto de ônibus, né? Fica mais fácil a associação da pessoa fazer entre o ponto, né, que a gente colocou no mapa, com a correlação dele. Então a gente pode, né, trabalhar essas diferentes formas, né, de simbologia gráfica, né, para a gente poder passar a mensagem para o leitor do nosso mapa da melhor maneira possível. Tá ok? Vou voltar aqui um pouco para a apresentação. Então aqui eu acabei já, né, trocando os pés pelas mãos. Então eu já fiz a alteração nas linhas, né, alterei a cor, espessura, transparência. Fiz a mesma coisa com o polígono, né? A gente trabalhou com a textura, né, com a cor, né, com o gradiente também, né, a gente alterou a espessura da linha, retirou a linha, né, entre um polígono e outro, né, se a gente quisesse, aplicou a transparência também. E no ponto a gente fez a mesma coisa, né, a gente alterou o ícone para uma biblioteca do QGIS, né, a gente, se quiser importar um ícone, isso aqui eu não fiz, né, eu vou até voltar para o software aqui para a gente poder fazer isso aqui. Eu estou com esse ponto aqui, né, de ônibus, né, vamos supor que eu tenha uma imagem, né, uma imagem raster, né, uma figura que represente melhor isso aqui. Né, eu consigo colocar essa figura para representar esse ponto de ônibus. Como eu faço isso? Nesse meu marcador aqui, deixa eu pegar um outro tipo de marcador aqui, marcador imagem raster. Aponto para onde que eu quero trazer a imagem, aqui embaixo, e que eu vou pegar uma imagem que eu tenho, né, do meu computador. Né? Então, eu vou pegar esse boneco em 3D aqui, ó, para que ela venha para mim, né, com a largura, que eu posso aumentar, se quiser, 10, por exemplo, sei lá. Né? Ela vai ficar dentro desse marcador. E eu dou um OK. Então, aqui, ó, ela... Vou aumentar o símbolo aqui para ficar mais fácil de visualização de vocês. Ao invés de 10, vou colocar 20. Então eu peguei uma imagem raster, né, uma imagem que qualquer foto, qualquer tipo de imagem que eu queira pegar, eu posso pegar e coloco aqui para fazer, né, virar uma simbologia gráfica, né, ou seja, passar isso aí para o leitor do meu mapa. Então, o QGIS ele consegue, né, trabalhar com diversas extensões, né, para a gente fazer esse tipo de representação gráfica e facilitar essa transmissão da informação com o que eu estou, né, com o que eu representei, com o que eu quero mostrar para quem está lendo, né, para quem está analisando o mapa que eu estou fazendo. Então, é uma das possibilidades que a gente consegue fazer também. E aqui, gente, vamos supor, vou voltar aqui para o meu QGIS, eu vou voltar para aquele exemplo do ponto de ônibus, tá? E eu vou alterar essa camada aqui, vou tirar esse raster e vou voltar com o meu marcador SVG. Vou pegar o ônibus aqui, eu vou reduzir um pouco o tamanho dele aqui. Em vez de 20, vou colocar 15. Beleza, né? Então eu já tenho, agora aqui se eu quiser alterar o tamanho dele um pouquinho, vou voltar aqui para o 12. Então aqui vocês viram que eu gastei um tempinho, né? Não foi muito tempo, mas eu gastei um tempo para configurar esse estilo, né? Ou seja, para criar esse ícone aqui de ponto de ônibus. Então, vamos supor, eu fiz isso uma vez, fiz um mapa, né, esqueci de salvar o projeto e perdi tudo. Né, e eu vou precisar de fazer isso de novo. Né, isso aí 2, 3, 5, 10 vezes. Então, assim, quando eu utilizo um estilo com uma certa frequência, né, e esse estilo ele não vem já pré-produzido pelo QGIS, né, eu preciso elaborar, eu preciso trabalhar um pouco nele, seja na transparência, seja no gradiente, seja na textura, seja na borda, né, seja lá no que for, eu posso salvar esse estilo, né? E depois eu posso carregar esse estilo para que
e eu não precise ficar, né, sempre refazendo ele, e segundo, para manter um padrão, né? Esse ônibus aqui, ele pode, né, a borda pode ficar mais fina, mais grossa, a transparência maior ou menor que eu coloquei no fundo, né? O ônibus poderia ficar maior ou menor, né, a distância dele entre o círculo vermelho. Então, salvando, eu mantenho um padrão. E aí, como é que eu faço isso? Direito, nas propriedades novamente. Aqui eu tenho o estilo, né? E eu vou salvar esse estilo. Então aqui eu vou lá para a nossa pasta do treinamento, módulo 6, simbologia. Aqui eu vou colocar ponto de ônibus. O formato aqui é .qml, né, que é um estilo. Posso dar um OK e OK. Então, se eu for na nossa pasta, no módulo 6, simbologia, eu vou ter o ponto de ônibus em formato QML. Então, se eu voltar no meu projeto, aqui eu vou retirar meu ponto de ônibus, tirar a informação do projeto, e vou colocar novamente. Quando eu voltar, ele vai voltar para o default que o QGIS vai abrir para mim, ou seja, vai ser esse ponto pequenininho. Agora, quando eu venho aqui nas propriedades, aqui na simbologia, e eu peço para carregar no estilo, eu vou lá na pasta que eu salvei, ponto de ônibus, ponto .qml, na pasta do módulo 6, né, treinamento. Dou um OK. E aqui, está feito. Né? Então, eu consigo ter esse estilo salvo, né? E sempre que eu precisar de voltar a ele, né? Eu não preciso ficar, né, perdendo tempo, né, fazendo e, né, o mais importante, mantendo o padrão. Então, todo o mapa, né, sai com esse padrão de estilo, a gente consegue salvar e a gente consegue carregar esse estilo para a gente poder utilizar ele da melhor forma possível. Ok? Então aqui a gente, né, vai salvar e carregar o estilo, foi esse processo que eu fiz. Né? Primeiro a gente salva, depois o estilo está todo pronto, a gente salva, né? Depois a gente vai lá na pasta que a gente salvou, carrega. Eu tenho uma pasta, né, só de estilos, né, com os estilos que eu mais uso, né? Então sempre que eu preciso, eu vou para essa pasta, né, já está tudo nomeado bonitinho, eu carrego ele lá, né, e eu consigo, né, ter acesso a ele bem rapidamente, né, a representação gráfica dele. Eu trabalho muito com o meio ambiente, app, né, então eu trabalho com transparência, né, então toda hora ficar, né, pegando um tom de polígono de app, né, colocando a transparência para que eu consiga representar, né, essa área de app, é bem mais prático, né, depois que eu rodei essa app, ela já está pronta, eu vou lá e pego o estilo que já está pronto, né, eu mantenho o padrão e faço isso de maneira mais rápida e prática. Agora a gente vai trabalhar com a parte de inserção de rótulo. Né? O que é o rótulo? O rótulo ele é uma ferramenta textual dentro do nosso mapa. Né? Então, vamos vir aqui no nosso projeto. Eu vou voltar com essa área aqui. Ó. E aqui, como a gente já fez os exercícios aqui, eu vou voltar com a textura normal, né? Preenchimento. E vou aplicar uma cor aqui mais suave. Tá? Então aqui eu tenho dois polígonos, né, só que eu não sei qual a informação de cada um deles. Eu posso muito bem vir aqui na minha ferramenta de informação, né, eu sei que aqui é uma área verde e eu sei que aqui é uma área industrializada, só que na hora, né, que eu estiver confeccionando um mapa para a pessoa identificar isso aqui, ela não vai conseguir, né, ter essa ferramenta de informação na mão para poder, né, identificar o que é uma área e outra. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar em cores, né, cada um com uma cor, né, depois a gente vai ver, né, como é que a gente decompõe esse polígono por feição, mas a gente também pode fazer essa ferramenta de rótulo, né, colocar essa informação textual. Então, eu vou vir aqui nas minhas propriedades, vou vir aqui nos meus rótulos, aqui está sem rótulo, eu vou vir aqui para pedir rótulos individuais.
Então aqui ele está falando qual que é o tipo da área. Aqui são todas as minhas informações da tabela de atributo, né? No caso aqui eu só tenho duas, a ID e a tipo de área. Eu vou pedir para colocar esse tipo de área. E aqui vai ter a fonte, né? Vamos só colocar isso aqui primeiro para a gente ver como é que funciona. Então aqui ele vai me falar que é uma área verde e aqui é uma área industrializada. Né? Só que aqui eu ainda posso, né, fazer algumas coisas para deixar melhor, mais visível. Né? O que a gente utiliza, né, pelo menos eu com grande frequência quando eu estou trabalhando com rótulo. Eu tenho uma fonte que eu gosto muito de trabalhar, que é essa Arial Rounded. O texto fica dessa forma. O tamanho vai depender do polígono, né? Vamos colocar um 12. E aqui eu gosto muito de colocar um buffer. O que é um buffer? É um desenho por fora do escrito. Então aqui, está vendo que ele dá uma realçada no meu escrito, né? Então ele fica com melhor visibilidade. Eu posso vir aqui, se eu quiser, né, logicamente, alterar a forma também que fica interessante. O texto, eu posso colocar um texto branco ou qualquer outra cor que eu quiser. E o buffer, eu coloco ele em preto. Dá uma realçada interessante também, né, no que a gente está querendo representar. Tá? Então a gente consegue trabalhar esse rótulo, né, alterando a fonte, o tamanho, né, igual a gente fez aqui, né, eu alterei a fonte para que eu gosto de trabalhar, né, que é essa Arial Rounded, e eu posso trabalhar também com esse desenho, né, extra, né, como se fosse uma moldura da minha fonte, né, que a gente chama de buffer. Tá? E aqui também eu tenho só dois campos, a gente pode trabalhar com a concatenação desse rótulo, né? Se eu colocar a expressão aqui, ó, eu posso pedir, vamos supor que eu tenho a área, e se eu tivesse a metragem, né, dessa área. Né? Então a gente já viu como é que concatena campo, eu utilizo essa fórmula aqui, eu posso dar uma aspa simples, peço para concatenar de novo, e aqui, nos meus campos e valores, eu peço informação de ID. Então, vou dar um OK e um OK, ele vem dessa forma. Tá? Se a gente tivesse a área, né, de cada um desse aqui, ia ficar interessante, né, para a gente fazer esse exercício. Mas como não tem, né, a gente, né, só para poder vocês entenderem qual que é a potencialidade desse rótulo. Né? Então a gente pode, né, colocar ele em diferentes áreas. Né? Então essa ferramenta de rótulo também ela é bem interessante. Né? O rótulo, deixa eu só cancelar aqui rapidinho. Então aqui eu vou mudando o meu zoom aqui, a fonte vai ficando sempre 12, né, para quem está lendo, né, então ela vai ficando até maior do que o polígono, dependendo da escala de zoom que eu estou trabalhando. E aqui eu tenho, voltando aqui rapidamente, aqui eu tenho algumas, né, o posicionamento dele ao redor do centroide, eu posso fazer o posicionamento dele ficar horizontal, angular. Deixa eu ir aplicando aqui só para vocês entenderem. Dessa forma aqui, ou usando o perímetro. Então, isso aqui, gente, depois, né, com o tempo, aí vocês podem ir explorando, né, cada um desses, se quiser colocar um fundo, né, desenhar um fundo, né, tem a possibilidade também. Então, é o que a gente consegue fazer dentro né, aqui um fundo. Então, o céu é o limite aqui, né, para quando a gente está trabalhando com a simbologia gráfica. Então, a gente pode alterar das mais diferentes formas, né, e aqui a gente pode explorando, né, todas as ferramentas aqui para a gente ter um resultado cada vez melhor. Né. Volto a salientar, quando a gente trabalha com mapa, né, quando a gente trabalha com produto final, um layout, né, para o leitor, a gente, né, tem que primar pelo capricho. Né? Então não adianta nada a gente fazer, né, coletar dado, né, manipular o dado, fazer as análises corretas, se a gente entrega um mapa não muito bom de se ver, de se interpretar. Né? Então o mapa é um produto final.
A mesma coisa quando a gente vai num casamento, né, a gente compra roupa nova, né, passa perfume, corta cabelo, né, tudo, e o sapato tá velho, tá furado, né, então é um complemento, né, que deve ser, né, muito bem utilizado, né, ou seja, a gente precisa tomar cuidado, né, com essa parte, né, da simbologia gráfica, escolher, né, as cores apropriadas, né, transparências apropriadas para a gente ter um resultado melhor. Agora que a gente vai ver, né, essa representação temática por feições, né, então a gente vai representar linhas, o ponto e os polígonos, né? Vamos voltar para o mapa aqui e vamos entender como é que a gente faz essa representação temática. Aqui eu vou retirar essas camadas e eu vou trazer essas camadas aqui da representação. Ótimo. Então aqui eu tenho, né, duas informações, a área e as árvores, né? Então, primeiro eu vou trabalhar com a área, né? Se eu abrir minha tabela de atributos aqui, eu vou ver que eu tenho dois polígonos principais. Eu tenho uma área urbanizada e eu tenho uma área verde. Só que para quem está vendo o mapa, ele está vendo só, né, um polígono recortado, né? Então, para a pessoa que está analisando esse mapa, ela não consegue tirar qualquer conclusão. O que a gente consegue fazer? O que eu fiz naquele mapa de bacias hidrográficas que eu demonstrei para vocês no início do módulo. Eu posso vir aqui, ó, nas propriedades, na simbologia, e aqui, ao invés de símbolo simples, eu coloco o símbolo categorizado. E aqui eu peço para ele me categorizar na descrição e peço para classificar. E se todos os valores aqui eu vou excluir, que se eu tiver uma linha em branco vai aparecer um valor, né, que não preciso, né, então eu quero só a minha área urbana e minha área verde, a área urbanizada e minha área verde, e dou um OK. Agora aqui eu consigo, né, demonstrar para o leitor, né, que eu tenho duas áreas diferentes, né, essa área e essa são afins, né, pela cor, né, que são áreas urbanizadas, e aqui eu tenho essa área verde. Aparece aqui para mim na legenda. Se eu quiser fazer aquela manipulação que a gente acabou de fazer, trabalhar com a cor, trabalhar com a textura, trabalhar com a transparência, eu posso vir aqui e alterar. E a mesma coisa eu posso fazer aqui também com a área verde. Então, eu consigo categorizar essas minhas informações, e se eu quiser colocar um rótulo, né, ele fica até melhor para a gente poder ver. Então, eu posso ver aqui rapidamente, pedir para colocar um rótulo na descrição. É que eu não vou fazer muita configuração no rótulo, não, que a gente já fez. Então, aqui a área verde e a área urbanizada. Aqui ele não repetiu, que ele tem uma... Eu posso até pedir para repetir, né, se eu quiser, né, mas aqui ele, como configuração, ele coloca um rótulo por feição, né, como tem uma feição única aqui, né, é um único polígono, né, partido, né, então ele colocou só nesse aqui, né. Então, essa forma da gente poder fazer essa representação, né, de área urbanizada e área verde, e aqui eu tenho essa forma mais prática, né, e fácil de poder entender, né, o que eu quis desenhar nessa minha representação gráfica. Ok? Além disso aqui, com as árvores, né, com os pontos, né, eu posso ter um leque maior de informações. Tá? O que eu vou fazer aqui? Né? Eu posso dar uma analisada aqui na tabela de atributos para ver qual tipo de dados que eu tenho, né? Então eu tenho espécie, eu tenho altura. Aqui eu refiz, né, as alturas aqui, eu coloquei alguns intervalos maiores, tá, de quebra de altura, então só categorizando aqui eu tenho um intervalo menor de 15 e 35, a altura da árvore, e o maior de 30 e 15. Tá? E as espécies são aquelas mesmas. Então vamos supor, tem as árvores aqui. E se por acaso eu quiser demonstrar para o leitor as espécies das minhas árvores, né, eu peço para categorizar, eu peço a espécie aqui, classifico e aplico. Agora aqui, ó, cada bolinha de uma cor é uma espécie diferente, A, B, C, D e E. Se eu quiser fazer um mapa, né, quiser fazer um outro tipo de análise pela altura, eu posso graduar.
pela altura. Eu peço. Aqui eles, mais a parte estatística da coisa, né, qual o tipo de intervalo que eu vou querer. Eu vou pedir para fazer um intervalo igual. Então ele vai quebrar para mim, né, do 15.3 ao 18.8. Aqui são as classes, eu posso reduzir a quantidade de classes ou aumentar a quantidade de classes, tá? Então aqui eu tenho essa categorização, né, de forma graduada, né? Então ele vai pegando as árvores, né? Então as árvores que têm altura de 15,3 a 18,3 está na cor branca, a 18,3 a 21,3 já está na cor rosa, né? E subir na escala até chegar ao vermelho. Posso aplicar aqui, ó, e aqui eu vejo que as minhas bolinhas mais claras são as árvores mais baixas, né? E a partir do momento que a coloração vai subindo para o vermelho mais forte, a gente tem as bolinhas, a gente tem as árvores com a altura maior, né? Então eu consigo fazer essa categorização, né, por intervalos. E aqui também a gente pode, né, explorar aqui até, né, deslocamento ao ponto, baseado em regra, né, algumas coisas que a gente precisa de mais informação na tabela de atributos para eu poder demonstrar para vocês, né, mas a gente pode fazer um mapa de calor, aquele que eu tinha demonstrado para vocês. Se eu pego um gradiente aqui, ó, pedir para inverter a rampa, então aqui mostra a concentração de pontos, né, aqui não vai mostrar os pontos, né, que os pontos eles foram transformados em mapa de calor. Então, trabalhando em escala de zoom, né, então quanto mais próximos os pontos são, né, mais vermelha, né, mais forte a cor, né. Então, aqui eu posso ter uma ideia mais ou menos de como se comporta o mapa de calor das árvores, né, dessa área. Então, são formas que a gente tem para categorizar, né. Aqui a gente consegue ter essa possibilidade, né, trabalhando com essa feição de ponto. E vamos lá para o estudo de caso, né? Você recebeu uma camada de desenho com 5 polígonos das bacias hidrográficas de um município. Qual a melhor maneira de representar cartograficamente as bacias hidrográficas para que o leitor do seu mapa consiga identificar, analisando rapidamente a localização de cada bacia? Então, é uma pergunta bem direta, né? Como é que eu faço para pegar um desenho das bacias hidrográficas e poder representá-lo da melhor forma possível para o leitor, né, com uma identidade visual, né, sem precisar ficar analisando legenda, sem precisar ficar fazendo qualquer tipo de correspondência, ele consiga identificar, né, o que você está querendo demonstrar com aquele mapa. É basicamente isso, né, a resposta bem direta. E dessa forma a gente chega ao final do módulo 6, né, espero que tenham gostado, um forte abraço.